noite para você de casa. O NTV News está chegando. Com o aumento de casos de Covid, Santa Casa de Patos de Minas volta a obrigar o uso de máscaras. O presidente do Partido Verde de Patos de Minas faz novas denúncias contra a Prefeitura de Patos e pede que o Ministério Público investigue. Walter Morato apresenta 7 fatos de supostas irregularidades cometidas por Luiz Eduardo Falcão. Internada há 10 dias na Santa Casa, no aguardo de cirurgia, filha de idosa reclama de demora. Os detalhes do assassinato e da tentativa de homicídio de pai e filha neste domingo em Patos de Minas. Esgoto em lote no bairro Jardim Esperança tira sossego da vizinhança. Médico de Patos de Minas promove nova quebradeira em apartamento e mais uma vez polícia acionada. Veja também. Socorristas do SAMU contam sobre parto realizado em ambulância. As ações na Santa Casa de Misericórdia para pagar dívidas e manter instituição. O NTV News desta segunda-feira já está no ar. Mais um homicídio em Patos de Minas. Neste domingo, uma mulher de 48 anos foi morta a facadas e o idoso ficou gravemente ferido. O suspeito, que era cunhado do idoso, foi preso. O homicídio teria sido cometido por um familiar. A irmã dele era esposa do morador da residência que ficou viúvo recentemente. Ao entrar no local, o homem esfaqueou até a morte Lísia Maria Caixeta, de 48 anos. Outra vítima, o pai dela, de 82 anos, foi encontrado com vida e socorrido pelo SAMU até o hospital regional, onde deu entrada com ferimento no abdômen. As nossas equipes foram acionadas através do 190 e deslocaram até o local dos fatos, onde ficou constatado que o autor ainda estava no local, inclusive em luta corporal com uma vítima, o senhor de 82 anos. Ressaltamos aqui a ação rápida, e eficaz das nossas equipes, que evitou aí um mal maior, conseguiu desvencilhar esse autor da vítima, considerando que ele reagiu, não obedeceu às ordens emanadas pelas equipes policiais e foi necessário um trabalho técnico de contenção desse autor. A equipe do SAMU constatou o óbito de uma das vítimas, uma mulher, e a outra vítima, esse senhor, foi encaminhado ao hospital regional, inclusive com a faca que o autor utilizou ainda na região do abdômen. A vítima foi hospitalizada e encaminhada ao bloco cirúrgico. O autor foi preso em flagrante delito e uma testemunha, que inclusive é parente ali dos envolvidos, das vítimas e do autor, relatou que o autor ele está inconformado com a divisão da herança. A esposa dessa vítima, desse senhor de 82 anos, faleceu recentemente. Iniciou-se então as formulações da herança e o autor está inconformado porque ele acha que tem direito à herança aí da sua irmã que faleceu, que é esposa da vítima de 82 anos. A polícia localizou o principal suspeito do assassinato, Paulo José da Silva, de 54 anos, ainda no interior da residência. A alegação seria que ele estava em surto psicótico. A ação dele foi consciente, Ele foi até a casa das vítimas, tocou o interfone, foi atendido e passou a agredi-las já com os golpes de faca. Quanto a questões de... Algumas testemunhas relataram que ele faz uso de remédios, teria feito uso de bebida alcoólica. Essas informações constam do boletim de ocorrência e foram encaminhadas à Polícia Civil para a investigação e instauração do inquérito policial. O que eu ressalto mais uma vez foi a ação das nossas equipes, que conseguiu desvencilhar esse autor, que estava bastante exaltado, em luta corporal com a vítima de 82 anos e conseguiu ser desvencilhada aí dele de forma técnica e utilizando as nossas formas de contenção. Pela segunda vez, a Polícia Militar de Patos de Minas teve que ser acionada para conter surto de um médico. Ele teria promovido nova quebradeira no prédio onde mora, isso no bairro Rosário. Quem conta os detalhes é o repórter Luiz César. Já é a segunda vez que aqui na rua Anicésio Vieira, no bairro Rosário, um médico causa quebradeira. Isso mesmo. Daniel Tolentino, não é notícia repetida, tá bom? Daniel Tolentino voltou a causar estragos em seu apartamento na noite desse sábado. A primeira vez aconteceu no dia 18 de fevereiro. E novamente agora nesse último sábado, Daniel Tolentino voltou a ter um surto psicótico e causou diversas quebradeiras aí nos apartamentos aqui da onde ele mora, aqui no bairro Rosário. Foram quebrados aí novamente portas e também alguns carros que ficavam na garagem também foram danificados.
Os moradores então acionaram a polícia militar para que pudesse ser feito o boletim de ocorrência, já que eles foram atrás de Daniel Tolentino para que ele pudesse arcar com prejuízo. Informaram para ele em relação a esses carros danificados por ele, as portas danificadas novamente, e ele se manteve calado, não informando absolutamente nada, se iria arcar com os prejuízos, se não iria. Diante dos fatos então, por questão de patrimônio, né, danos ao patrimônio, ele foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil para poder dar mais detalhes sobre essa situação, esse novo surto psicótico dele que causou mais uma vez danos aí neste prédio, também para os moradores, para que ele possa, né, responder aí por esse crime. Depois do intervalo a gente fala sobre o processo seletivo no SAMU para vagas na região. E socorristas contam sobre parto realizado em ambulância. A Escola Agrícola de Patos de Minas recebeu novos livros para o acervo da biblioteca. Professores realizaram um encontro com estudantes para apresentar os novos títulos. A Biblioteca Valmir Tolentino de Amorim sempre teve o foco principal nos livros voltados para a formação técnica profissional. Mas os livros literários começam a ser introduzidos na rotina dos alunos por meio de uma nova remessa de títulos que foram disponibilizados. Apesar de sermos uma escola de formação técnica profissional, a gente se preocupa muito com a formação humanística dos alunos, que além de um profissional, não só um bom profissional, ele tem que ser uma pessoa com leitura de mundo, uma pessoa capaz de compreender, de escrever bem, de falar bem, de interpretar o mundo no qual ele vive. E a leitura é extremamente importante. Os professores envolvidos no projeto realizaram um encontro literário com os alunos para apresentar os novos títulos disponíveis e reforçar a importância da leitura em suas futuras formações profissionais. É um trabalho que a biblioteca está aqui disponível para eles, né? Para eles poderem ler, poderem pegar livro, um lugar de jogos também, que eles vão poder vir no intervalo do almoço, no horário do recreio, e que eles se sintam à vontade. Qual é o nosso trabalho? Incentivar. Comece, pegue um livro, leia um pouquinho, uma página a cada dia, que através deste momento comece a despertar o gosto pela leitura. Então, assim, é buscar mesmo incentivo a eles. Os alunos que estiveram presentes para conhecer as novas obras reconhecem a importância de incluir a leitura em sua rotina. Eu acho importante, assim, o vocabulário, né? Você aprende a poder escrever e acaba colocando aquilo lá como base para a leitura. Eu gosto bastante de ler, mas eu parei um pouquinho. Quando eu era menor eu gostava mais, mas eu ainda gosto muito. Não sei se é porque a rotina ficou mais puxada, mas quando eu era menor eu gostava muito de ler, principalmente tirinha da Turma da Mônica, eu tinha uma coleção. Ajuda, pelo fato de tem palavra que no livro tem a gente não conhece, aí vai pesquisando, aí entende melhor. Quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. A frase reproduzida por Monteiro Lobato evidencia a importância da leitura na formação de valores como conhecimento crítico e conhecimento geral. A gente tem que promover neles, né, esse espírito, e eles acabam desenvolvendo esse gosto, esse hábito pela leitura. Porque sem a leitura a gente não escreve tão bem, não fala tão bem, não enriquece o nosso vocabulário, né? E o nosso objetivo é esse, que o aluno desperte esse gosto pela leitura, que ele escreva, que ele melhore a sua escrita, que ele melhore o seu texto, melhore a sua fala e, por consequência, né, também a sua expressão. O SAMU abriu o processo seletivo para 58 vagas na macro-região Noroeste. Veja aí quais são os cargos e como você pode se inscrever. As vagas do processo seletivo são para as cidades de Brasilândia de Minas, Carmo do Paranaíba, João Pinheiro, Lagoa Grande, Paracatu, Patos de Minas, Rio Paranaíba, São Gotardo, Serra do Salitre, Tiros, Varjão de Minas e Vazante. Os cargos oferecidos são para assistente administrativo, auxiliar administrativo, condutor socorrista, enfermeiro, médico regulador intervencionista, operador de frota, técnico auxiliar de regulação médica e técnico de enfermagem. Os salários oferecidos vão de R$ 1.300 a R$ 9.500. A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 120.
As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de março no site omniconcursospúblicos.com.br. Os documentos necessários também estão no site. Neste domingo, os socorristas do SAMU realizaram o parto de uma gestante de risco dentro de uma ambulância no bairro Coração Eucarístico, em Patos de Minas. Depois do parto, a mãe e a bebê foram levadas para o hospital. Luísa Braga é secretária executiva interina do CISREUNO, consórcio responsável pelo SAMU. O consórcio atende 36 municípios da macro-região Noroeste, que inclui o Noroeste Mineiro e o Alto Paranaíba, onde está localizado o município de Patos de Minas. Nós temos bases descentralizadas em 21 desses municípios, como ocorre aqui em Patos, onde a gente tem a equipe de atendimento que leva o serviço a esses outros 33 de abrangência total. A secretária executiva interina conta que ocorrências de mães em trabalho de parto são mais comuns em municípios menores. Desde o princípio da atuação do CISREUNO em Patos de Minas, em outubro de 2022, a capital do milho registrou 79 ocorrências, enquanto o resto da região, atendida pelo consórcio, registrou 398 casos. A gente vê de uma forma mais efetiva esses atendimentos em trabalho de parto, mais para o Noroeste, mas acontece na nossa região aqui também. No último domingo, uma gestante de 27 anos deu à luz a uma menina, em uma ambulância do SAMU. A mulher foi encontrada sentada na rua Josemia Silva Dias, no bairro Coração Eucarístico, já em trabalho de parto. Quando a equipe chegou no local, a pessoa ela já apresentava sinais, E por isso ocasionou o parto dentro da nossa VTR. A equipe forneceu todo o protocolo e assistência necessária e encaminhou para o HRAD. Então pode ser sim que aconteça. Isso tudo é imprevisível e a gente está preparado para atender caso seja necessário. Fernanda Campos é médica e agente do SAMU. Ela conta que diante de casos desta natureza, o primordial é manter a calma e passar as informações corretamente para as equipes de atendimento. Todos mantenham a calma e passem todas as informações para atendente, para o médico regulador, para poder otimizar o serviço. Porque a partir das suas informações, com base na veracidade que o que você nos fala, nós poderemos empenhar uma unidade avançada com médico ou uma básica, que a equipe vai conseguir conduzir o seu caso. Posteriormente, que você nos informar e a ambulância for despachada, nós vamos chegar, aferir os dados vitais e ver se a paciente realmente está com as queixas que nos foram relatadas. Seja ela um trabalho de parto ou seja ela algum problema da gravidez mesmo que pode acontecer. A médica relata que as equipes do SAMU estão totalmente preparadas para esse tipo de ocorrência e que as equipes conseguem realizar todo o parto dentro da ambulância em caso de algum bebê apressadinho. Nós temos o kit de parto específico, temos uma monitorização fetal, que a gente consegue ver o abatimento fetal do nenenzinho, e a equipe também ela recebe treinamentos periódicos, inclusive na questão do parto, para estarmos relembrando, e também no nosso dia a dia nós fazemos diversos partos, porque acaba acontecendo, alguns partos acontecem em casa, acontecem dentro da ambulância, ou chegando no hospital, às vezes não dá tempo de chegar na sala de parto, nós estamos aptos para manejar todos os casos. Depois do intervalo, a gente atualiza os casos de dengue em Minas Gerais e esgoto em lote no Jardim Esperança tira sossego da vizinhança. – 35 mineiros já perderam a vida por causa da dengue. Os números são do painel de monitoramento da Secretaria de Saúde de Minas Gerais e que foram divulgados nesta segunda-feira. Minas Gerais tem 35 mortes por dengue, mais 176 são investigadas. Os casos prováveis passam de 311 mil e confirmados são mais de 108 mil, conforme o boletim do estado desta segunda-feira. Patos de Minas continua com uma morte confirmada. Os casos prováveis somam 2.727, com 492 confirmados. De chikungunya no estado, são 7 mortes confirmadas e 21 em investigação. Casos prováveis se aproximam de 34 mil e quase 21.700 confirmações. Agora, em Patos de Minas, são 3 casos confirmados de chikungunya e 4 prováveis. De Zika, os casos permanecem com 54 prováveis e 6 confirmados no estado. Patos de Minas continua com um caso provável de Zika.
A gente muda de assunto e fala sobre esgoto em lote no bairro Jardim Esperança, que tem tirado o sossego de uma moradora. O problema já foi notificado à Copasa. Isso que a gente está observando é uma mina d'água, aquela mina muito importante, né, que a natureza sempre deixa pra gente, mas que devido a essa canalização da Copasa, que tem logo ao lado um PV que estourou lá dentro dessa canalização, ao fundo, essa mina d'água acabou deixando de ser uma importante mina d'água tratada, aquela água pura, para se misturar com esgoto, virar um esgoto de água. A gente pode observar aí nas imagens o tanto de esgoto que se misturou nesta mina d'água. Já tem muito tempo, né? Tem muito tempo que eu tô cansado de chamar o povo da Copasa aqui. Vem, não resolve, torna vir, não resolve. E deu como foi, eles veio, furou isso tudo aí, destruiu esse tanto de canteiro aí, arrancou as bananeiras, foram embora com aquele buraco furado assim, ó, vai chover, no dia eles voltou e falaram, vai chover, nós não vai voltar aqui não, hora que estiar. Já estiou, já choveu, ninguém não voltou aqui mais. Aí o dia que passou o feriado, na terça-feira, na quarta eu liguei lá em Belo Horizonte, que eu gosto da ligação é de lá. Aí conversei com o rapaz me recebeu muito bem. Disse, Dona Maria, mas de novo, direto só liga aqui, eles não tá resolvendo os problemas. Eu falei, não tá resolvendo. Aí ele falou assim, então eu vou fazer o que puder para a senhora. Dentro de 24 horas, eles estão aí para resolver todos os problemas. E até nesse exato momento, eles ainda não chegou aqui para resolver o problema, não. 24 horas ainda não venceu para eles, né? A senhora já cansou, né? Já perdeu as contas de quantas vezes solicitou a Copasa aqui? Já perdi, não quero ligar mais não, cansei. E você sabe que todas as vezes que a gente liga, eles cobram uma taxazinha, né? Da gente, da ligação da gente. Então, né, quanto mais vai me ligando, mais vai me doendo, né? E uma mina d'água importante como essa para vocês aqui, e desse jeito? Importante, servia para gente lavar roupa, servia para aguar as plantas, então não tem como, né? Ninguém vai usar uma água dessa aí mais. Eu estou usando da cisterna dos animais. E a senhora sempre cuidou muito bem da mina d'água, agora que chegou nesse ponto, a senhora exige, a Copasa faça o mesmo. Eu quero que venha para arrumar, para mim continuar usando e cuidando das minhas plantas. Ela já cansou de perder as contas de quantas vezes já solicitou a Copasa. E agora, ela espera uma solução da companhia. Pois é, em nota, a Copasa informou que na rua Angás, no bairro Jardim Esperança, foi realizada uma manutenção para evitar reincidência de extravasamentos que tem ocorrido durante períodos de chuva em razão da canalização irregular de água pluvial para as redes coletoras. A região, segundo a companhia, é uma área de brejo que naturalmente já conta com grande umidade, fator que tem aumentado ainda mais com as chuvas, né? Intervenções maiores demandam auxílio de máquinas pesadas que precisam esperar o fim do período chuvoso para acessar essa área. A última semana de fevereiro será de calorão no Alto Paranaíba e Noroeste. Dá uma olhada aí. Previsão do tempo. Os próximos dias serão de tempo firme e calor intenso em toda a região. Os termômetros ultrapassam os 30 graus. Em Patos de Minas e Lagoa Grande nesta terça chega a 31 graus. Em Presidente Olegário, Lagamar e Coromandel mais quente ainda, com máxima de 32 graus amanhã, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. Depois do intervalo aqui no News, com o aumento de casos de Covid, Santa Casa de Patos de Minas volta a obrigar o uso de máscaras. E internada há 10 dias na Santa Casa, no aguardo de cirurgia, filha de idosa reclama da demora. A Casa das Meninas, em Patos de Minas, está passando por sérias dificuldades. Com dívidas atrasadas e contas que não param de chegar, ações têm sido realizadas na instituição. A instituição, que atua em Patos de Minas desde 1957, oferece diversos serviços essenciais para a comunidade. Bem, o serviço principal aqui, nós temos 4, né? Primeiro, a gente trabalha com lar dos idosos, onde a gente atende são a idosos femininas, que hoje atualmente estamos com 22. Atendemos também a crianças e adolescentes que em a situação de risco de vulnerabilidade social, onde temos essa parceria com o Justiça, eles encaminham crianças para nós, com a nossa missão de cuidar, de proteger.
E temos outra parte que também o Cresce, que a gente atende as crianças da instituição e também da comunidade, né? E outras que é o projeto Círculo de Aprendizagem, onde nós atendemos crianças até 12 anos, né? Por muitas das vezes não tem condição de ficar em casa, então eles vão estar aqui conosco no dia, né? E aqui tem várias atividades que a gente oferece. Neste domingo, diversas atividades foram oferecidas aos idosos. Um delicioso café da tarde, fisioterapia, brincadeiras e pintura facial para as crianças e um momento de beleza com maquiadoras, cabeleireiras, manicure e sobrancelha para as idosas. A ação contou com várias parcerias que não mediram esforços para fazer do evento um grande sucesso. O início do projeto foi conscientizar as pessoas para trazer doações para a instituição da Casa das Meninas. Eu vi que havia uma necessidade e a gente destinou isso. E o evento em si é para promover tanto a nossa ação, né, quanto a ação de outras pessoas, outras empresas, para vir fazer esse tipo de evento. As idosas e as crianças são muito carentes de atenção, desse tipo de atenção. Coisas simples, gente, não precisa fazer nada muito elaborado. Vem, faz a sua parte, que o evento ele acontece sozinho, de tanto que eles acham bom. Vitor é empresário e possui academias em Patos de Minas. Ele está direcionando o valor das matrículas da sua nova filial para ajudar a instituição. Para a instituição Casa das Meninas. E não só isso, porque, por exemplo, qualquer pessoa que quer doar, ela pode entrar na página página do nosso Instagram, tá lá, a gente divulga todos os dias, pode entrar e doar qualquer valor para a instituição. Não tem que ter vínculo nenhum com a VBFit. Qualquer lugar a gente está disponível para te atender e para você doar. A meta é arrecadar em média R$40 mil ou 40 doações. Cada doação está numa média de R$40. E a meta nossa é 1.000 doações. A gente hoje está em 106, 107 doações. Já arrecadamos mais de R$4.000, está muito legal. Só que, óbvio, quanto mais gente, melhor. A instituição vive de doação. Então, se você pode ajudar, faça a sua parte. Vem aqui, traga alimentos, traga coisas, porque a instituição precisa muito. E fica mais uma vez o incentivo para que a população ajude a casa. As despesas geradas mensalmente são bem maiores que o valor arrecadado. Então, para qualquer um que gostaria de nos conhecer, que a nossa porta está aberta, né? Para muita gente que a gente fala, melhor que conhecer pessoalmente a instituição do que vocês ouviram pela mídia, né? Então, sim, quem gostaria de vir nos visitar, de fazer qualquer doação, a nossa casa sempre é aberta para acolher. A filha de uma idosa denuncia demora para a realização de cirurgia na mãe, que está internada na Santa Casa. Enquanto espera pelo procedimento, a idosa ainda contraiu Covid. Maria Aparecida, de 41 anos, acompanha o drama da mãe, Decina Maria de Jesus, de 76 anos, que foi internada na Santa Casa após cair no banheiro de casa e quebrar a mão. A idosa está internada há cerca de 10 dias. A minha mãe, ela fica sozinha de dia, que eu trabalho de dia, né? Aí ela caiu, escorregou, caiu, bateu a mão, quebrou a mão em duas partes. Aí eu trouxe ela pra cá, aí ela tá na fila de espera, porque não tem como fazer cirurgia. E ela tá esperando até hoje. Quando eu consegui, a assistência social foi lá em casa, autorizou para ela ficar lá em casa esperando a cirurgia, ela pegou o Covid aqui. Aí agora nós não sabemos quando ela vai embora. A filha da idosa reclama também da falta de álcool em gel na Santa Casa e de outros materiais de proteção, como máscaras descartáveis. Tinha que ter mais organização, álcool gel, aqui embaixo não tem álcool gel aqui embaixo para nada. Só tem sabão líquido, o álcool gel deveria de ter em todo lugar, né? O álcool gel não tem e eu, como diz, pela demora da cirurgia mesmo. Ela afirma que a mãe, que é grupo de risco, teria pegado o Covid no corredor da Santa Casa. Dizem que começou, foi lá em cima o povo, né? Que morreu um já, né? Parece. Sabe por quê? Diz que foi no corredor, onde ela vai para ir pro banheiro, sabe? Para atravessar para ir pro banheiro, pegou o Covid. Maria Aparecida reclama da espera da mãe, que já é idosa, pela cirurgia, além de todo o imbróglio que envolve a situação da paciente. Está demorando demais. Pela idade dela, ela tinha que ter uma preferência, né? Pela idade, porque é idoso. Em nota, a Santa Casa de Patos de Minas disse que a dona Decina apresentou sintomas clínicos e foi iniciar então o protocolo preventivo e realizado um teste rápido para a Covid-19. Com o resultado, foi realizado o isolamento imediato. Outros pacientes que estavam no mesmo local foram testados e os resultados foram negativos.
Entretanto, a Santa Casa tem registrado aumento no caso de Covid e o uso de máscaras no hospital voltou a ser obrigatório. Disse ainda que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar realiza diariamente buscas ativas e controle de casos positivos para a Covid-19. A Santa Casa não respondeu sobre o motivo da demora no procedimento cirúrgico da dona Decina. Ainda nessa edição do NTV News, o presidente do Partido Verde de Patos de Minas faz novas denúncias contra a Prefeitura e pede que o Ministério Público investigue. Walter Morato apresenta 7 fatos de supostas irregularidades cometidas por Luiz Eduardo Falcão. Um morador de Patos de Minas está pedindo ajuda da população. Ele adoeceu e tem feito uso de aparelho de oxigênio, o que impede de trabalhar. E com isso, as contas de casa têm se acumulado. O senhor Alzino parou de trabalhar porque desenvolveu um problema de saúde e depende de um aparelho de oxigênio para conseguir respirar. Trabalho fazenda, né? Aí o senhor adoeceu e parou de trabalhar? Foi. Eu adoeci e parei de trabalhar, para trabalhar mais. Com isso, as contas da casa começaram a apertar e agora ele conta com a ajuda da população para conseguir pagar as contas. Com alimentação e o aluguel. O aluguel é quanto? 500. Tem uma conta do senhor também, né? Tem. Energia, água. Energia, água. Esse mês veio de 100, né? Eu parei aqui, vai gastar mais. Quem puder ajudar pode entrar em contato pelo telefone 349-9823-2412. Eu conto com a ajuda da população, que puder ajudar, é bom. Tela novamente os dados dele para que você possa ajudar de alguma maneira, né? Colaborar com esse senhor que está em casa, não pode ir trabalhar, porque faz uso aí desse aparelho de oxigênio, não tem como, né, trabalhar dessa maneira. Ele está pedindo ajuda aí com despesas da casa. O contato está aí na tela, o telefone dele é o 99823-2412. Vou repetir, 99823-2412 para você ajudar de alguma maneira este morador de Patos de Minas que passa por momentos bastante complicados, né? Está aí com uma situação muito difícil nesse período de sua vida por causa da doença. Vamos fazer um rápido intervalo, já a gente volta falando sobre as denúncias apresentadas pelo presidente do Partido Verde contra a Prefeitura de Patos de Minas. O Ministério Público ainda analisa as denúncias apresentadas pelo presidente do Partido Verde de Patos de Minas contra o prefeito Luiz Eduardo Falcão. O documento protocolado no Ministério Público pede a apuração de 7 supostas irregularidades. Na denúncia, Walter Garcia Morato, presidente do Partido Verde, PV de Patos de Minas, diz que os fatos são graves e merecem atenção do Ministério Público. O primeiro é sobre contrato firmado entre a Prefeitura e a Concerbras, que realiza serviço de coleta de lixo em Patos de Minas. O questionamento se dá em razão da prorrogação do contrato em caráter emergencial por 180 dias, mesmo sendo do conhecimento da Prefeitura que o vencimento ocorreria em outubro de 2021. Porém, a Prefeitura teve 10 meses para promover a licitação a partir da posse do novo chefe do Executivo e pede investigação por qual motivo foi feita a dispensa da licitação. O denunciante ainda ressalta que em abril de 2022, a Prefeitura de Patos de Minas prorrogou novamente o contrato por mais 180 dias com a Concerbras e foi dispensada licitação. Diz ainda que em setembro de 2022, a Concerbras foi a escolhida por meio de cotação para a realização do serviço no valor de R$ 1.080.000. Em abril de 2023, a mesma empresa venceu e continua a prestar o serviço de coleta com valor reajustado para R$ 1.102.000. A denúncia ressalta que por 2 anos e 9 meses, a Concerbras realizou a prestação do serviço sem licitação e, até o momento, a Prefeitura não realizou o processo licitatório para a coleta de lixo em Patos de Minas. Walter Morato diz ainda que a Concerbras foi uma das empresas doadoras para a campanha da deputada Ludmila Falcão e pede que o Ministério Público investigue saques realizados nas contas da Concerbras, dos sócios da empresa e de outras empresas do grupo. O segundo fato da denúncia é sobre contrato de consultoria para o Instituto Áquila de Gestão no valor de R$ 1.884.000.
Uma das obrigações da empresa sobre reforma administrativa sequer foi iniciada, mesmo após o pagamento do valor à empresa, conforme enfatizado pelo denunciante. O terceiro fato é sobre contrato feito pela Prefeitura de Patos de Minas com a Líder Engenharia e Gestão de Cidades no início de 2023, para que a empresa elaborasse um projeto básico do sistema de transporte público coletivo por ônibus e soluções para o trânsito. Porém, o denunciante diz que, como rotina na atual gestão, não foi realizado o processo licitatório. Que o município resolveu romper o contrato com a Líder pela empresa não atender à expectativa e pagou R$ 169 mil. Porém, ressalta que ou a empresa não detinha a expertise necessária capaz de justificar a dispensa de licitação e, neste cenário, a dispensa é ilegal, ou então não poderia haver o rompimento contratual sem aguardar o resultado final do estudo. O quarto fato da denúncia de Walter Morato é o que ele chamou de Bolsa Família do Falcão, sobre compra de votos por meio do barateamento das passagens do transporte coletivo. Conforme o denunciante, o subsídio tarifário a Pássaro Branco caracteriza evidente desvio de finalidade e compra de votos com dinheiro público em ano eleitoral. O quinto fato da denúncia de Walter Morato diz respeito ao contrato da Prefeitura com a empresa Moura Lima e Siqueira Advogados para prestação de serviços de assessoria jurídica à Prefeitura, no valor de R$ 420 mil, mas questiona que os modelos dos contratos fornecidos pela empresa são pré-fabricados, ou seja, os mesmos modelos utilizados em dezenas de outros casos. Walter Morato questiona ainda os recursos da FEPAM que estariam sendo empregados com desvio de finalidade em obras que são de responsabilidade da Prefeitura, como revitalização da Lagoinha, para atender os interesses do prefeito, pois os membros do Conselho da FEPAM foram nomeados pelo governador do estado por indicação de Luiz Eduardo Falcão. O último fato da denúncia é sobre o uso de jato particular em diversas ocasiões pelo prefeito, que conforme o texto, para sua recreação e deleite. Porém, chama a atenção que o salário do prefeito é modesto e que deveria dar explicações. Ainda diz que as viagens não foram durante as férias e, assim, deveria devolver o salário correspondente às faltas aos dias de serviço. Walter Morato, presidente do PV Patense, disse que tem realizado reuniões e vai se pronunciar sobre as denúncias posteriormente. O promotor que analisa a denúncia disse que, conforme resolução, o Ministério Público tem 30 dias para análise a partir do recebimento que foi realizado no início de fevereiro. Esse prazo pode ser acrescentado de mais 90 dias para colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento. Sobre as denúncias de supostas irregularidades feitas por Walter Morato, presidente do Partido Verde de Patos de Minas, nós vamos à resposta dada pela Prefeitura. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas diz que, a respeito das acusações feitas pelo presidente do PV e ex-assessor político Walter Garcia Morato, inclusive sobre questões repetidas e já apresentadas e arquivadas anteriormente, a administração informa que, se intimada, responderá ao Ministério Público, como já fez em outras alegações, sem qualquer fundamento, esperando que, mais uma vez, sejam arquivadas. A empresa Moura Lima e Siqueira Advogados e FEPAM disseram que não irão emitir nenhuma nota sobre o assunto. O Instituto Áquila de Gestão diz que irá repassar o caso aos responsáveis. Ludmila Falcão ainda não respondeu e não consegui falar com o responsável pela Concerbras. Olha, o programa Roda Viva de hoje recebe Ilan Goldfasne, primeiro presidente brasileiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O BID deseja triplicar o financiamento climático na América Latina e no Caribe, mas para isso disponibilizará 150 bilhões de dólares ao longo dos próximos 10 anos. Qual o papel do Brasil nesse cenário? Essa e outras perguntas devem ser respondidas durante o programa. Com a apresentação de Vera Magalhães, o Roda Viva vai ao ar a partir das 22 horas, logo mais, então não perca. O NTV News está terminando, volta amanhã às 19 horas. Um abraço, obrigado pela companhia e até lá.